a Charlotte foi crescendo demasiadamente. Aí já tá da amando, na mesma proporção que o amor. E quem vai se desfazer é um filho, né? Tem toda a razão. Tem Agora, como? me diz você qual é o assunto de hoje desse programa sensacional. Ô, Vaguinho, deixa eu te falar o seguinte. Quando você se olha no espelho, né? Você gosta do que você vê? Graças a Deus, senão eu tava em depressão pelo tanto que eu gastei. Você acha que está tudo no lugar? Ainda dá tudo pra melhorar harmônico. um pouco. Harmonização. Tá equilibrando, ainda vai ficar melhor. Bonito, viu? Mas olha, você sabia, né, que todo mundo tem alguma assimetria. Isso é normal, né? Sim. Eu prefiro o lado direito do que o esquerdo. Pois é, eu também prefiro... Não, eu prefiro o meu lado direito. Eu também. O do sinalzinho aqui. Aí, ó. Parece que o queixo ficou melhor desenhado. Ficou porque é melhor colocado, desenhado. né? Esse lado meu todo assim é melhor desenhado. O meu é colocado, então eu tenho que corrigir o Bobo, esquerdo. você é lindo, meu amor. Obrigado pelo E você carinho. é bonito por fora, mas você é mais bonito Amém. por dentro. Obrigado. Aí o conjunto é assim, um espetáculo. Agora deixa eu te falar, você sabia que existem, né, algumas diferenças que chamam mais atenção, né, em algumas pessoas. Por exemplo, tem o queixo projetado para frente. Né, aquele queixo bem projetado para frente, e isso pode mexer com a autoestima delas, né? Exatamente. Tem gente que se incomoda com isso, por exemplo, também com aquela papada aqui no pescoço. Incomoda bastante. Eu emagreci 40 quilos, né? Então, assim, eu cheguei a ter Tinha uma papada. papadinha? Tinha. E aí tinha que fazer, né, tinha que dar o jeito de maquiar para não chamar a atenção, porque incomoda assim. É aquela história, se incomoda e dá para resolver, por que não? Pois é, dá para resolver, por isso que eu estou hoje aqui com o Dr. Bruno Chagas. Ele é cirurgião dentista, bucomaxilofacial, é uma referência em cirurgias estéticas da face. Ele vai falar como podemos corrigir essas questões e deixar o rosto mais harmônico. Pergunta se ele faz consulta em emissora de TV, que eu tô indo para aí. Já faz, vem cá, passa que eu... Olha, doutor Bruno, já tô aqui, faz. Ele conversa com você. Dá um beijo carinhoso. Ô, Vaguinho, ô, bebezinho, você tá maravilhoso. Obrigado. Eu fui recentemente no buco, depois do acidente, eu acabei Pois é, eu te falar isso aqui. também, exatamente. Quando você comentou pra gente, logo que você chegou na Band, você comentou desse acidente que você sofreu e que precisou consultar um bucomaxilo. É verdade, não é? ajudou demais, faz toda a diferença. O meu dentista, inclusive, que indicou. Então, a gente é uma profissão que no momento ainda mais como esse, dizem que eles atendem muito motociclista, gente que sofre acidente. Então é aquela história, para cuidar ou para tratar ou para melhorar, a gente tem que procurar. E olha só, o interessante também, que eu fiquei apaixonada por Dr. Bruno, é que ele faz um trabalho social, Vaguinho, tão lindo. Ele muda a vida das pessoas. Ele tem uma história que eu chorei assistindo. Ele chegou em um posto de gasolina, viu um rapaz assim, sabe, com um problema no maxilar. E daí ele ficou com aquilo na cabeça, depois ele voltou ao posto, o rapaz não estava, mas ele deu um jeito de encontrá-lo, operou e mudou a vida dessa pessoa. Ele faz trabalho social lindíssimo e são essas histórias que a gente tem que levar à frente, que a gente tem que contar, e hoje a gente vai contar aqui no programa. Que legal, por isso que ele é merecedor do sucesso que faz e é por isso que ele tem a oportunidade de estar no teu programa, que é sensacional. Pois é, agora hoje também nós vamos comentar, né, eu comentei com você ontem, falei com você ontem, do caso daquele rapaz de 27 aninhos só, gente, que faleceu após realizar aquele peeling de fenol, né? A gente vai entender o que aconteceu, vamos saber mais sobre o procedimento e, assim, uma fatalidade. E com as informações que nós já vimos, Vaguinho, infelizmente, a esteticista tinha feito um curso, Vaguinho, pela internet. Não dá. Ela não estava capacitada para fazer o procedimento. Tudo indica que o rapaz teve tanta dor que veio a falecer. A gente vai entender mais sobre o caso hoje. E isso só traz para que a gente realmente pesquise, entenda quem são os profissionais que irão fazer os procedimentos, né? Seja mais simples. Até um cabelo, Vaguinho, quando você vai a um salão de beleza, você tem que saber para quem você vai entregar. Tem toda né? A sua razão. pele, o seu corpo, a sua saúde. Então fica aí o alerta. Vida, né? E nós vamos falar sobre esse caso hoje aqui no E programa. eu vou estar acompanhando, combinado? Combinado, meu Beijo, amor. fica com Deus. Um Bom beijo. programa. Pois é. É isso, fique aqui com a gente. E nós vamos entender um pouco mais sobre o que o Dr. Bruno Chagas, cirurgião dentista, vai falar.
Um contorno facial harmonioso é o desejo da grande maioria das pessoas. E na era das selfies, isso ficou ainda mais evidente. Imperfeições na simetria da face, como um maxilar mais projetado, um queixo mais retraído e uma papada no pescoço, além de causarem desconforto, ansiedade, fobia social e baixa autoestima, podem interferir em funções como a respiração e a mastigação. Para falar no assunto, no estúdio, o Dr. Bruno Chagas, cirurgião bucomaxilofacial. É isso, olha só, você pode participar, é só você apontar a câmera do seu celular aí para o QR Code que está na telinha, você já vai estar conectado com a gente aqui no programa. E eu já começo perguntando ao Dr. Bruno, dando boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. E eu começo te perguntando o seguinte, o que é a cirurgia ortognática? É assim que fala? Assim que fala, perfeitamente. Agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a você a oportunidade e parabenizar por esse excelente programa. A cirurgia ortognática, Gardênia, é uma cirurgia extremamente complexa, mas que muda a vida do paciente. É uma cirurgia que a gente realiza em pacientes que têm, como você bem falou com o Vaguinho, queixo muito para frente ou queixinho muito para trás. Né? E você sabe que a cirurgia ortognática também é realizada para pacientes que possuem apneia. Já ouviu falar em apneia do sono? Sim, e que inclusive é perigoso, não é? Muito, pode desencadear problemas graves cardíacos. Então a cirurgia ortognática resolve, além da parte estética, resolve muito a parte funcional também. Ô, doutor Bruno, quando a gente pensa, né, no nosso corpo, que é uma máquina muito perfeita, muitas vezes a gente não se atenta aos detalhes, né? A gente pensa, mas gente, é só uma imperfeição, é só algo estético, só que como o corpo é uma máquina, tudo movimenta em harmonia, uma imperfeição, algo que não está funcionando como deveria funcionar, não está encaixado como deveria estar encaixado, muda todo um processo, não é? Respiratório, a questão da face vai mudando, né? Da estética, isso pode vir quanto mais vai passando os anos, que a gente já vai modificando. É verdade. A questão da perda óssea, entre outros fatores, isso vai trazendo, vai acarretando mais problemas ainda, não é? Exatamente. Existe uma desordem, Gardênia, chamada DTM. Já ouviu falar? Não. DTM significa disfunção temporomandibular. É uma desordem que dá nessa articulação responsável por abrir e fechar a boca. E você falou perfeitamente, o nosso corpo é uma máquina. Então, o que acontece na DTM? Os pacientes podem apresentar dor perto do ouvido, dor de cabeça, né? Estalos ao abrir e fechar a boca. E muitas das vezes até o queixinho sair do lugar. E isso pode ser ocasionado por diversas coisas. Dentre elas, pacientes, como eu falei, que tem um queixinho muito para frente, um queixinho muito para trás. Pode ser ocasionado por acidentes, né, de moto, de carro, acidentes esportivos. Pacientes que têm aquele chamado bruxismo. Já ouviu falar do bruxismo? Aquele que o paciente range bem os dentes assim. Isso tudo pode ocasionar a DTM. Então, o cirurgião bucomaxilofacial está habilitado a tratar dessa parte também. Olha, estão perguntando através do nosso WhatsApp se a cirurgia ela é só ortognática, ela é apenas estética. E você estava respondendo para a gente, né? Exatamente. Que resolve vários problemas de problemas, saúde. Paciente com ronco, com apneia, paciente com dores, né, na região da maxila ou dores na região da mandíbula, podem sim estar apresentando algum tipo de desordem que seja necessário fazer a realização da cirurgia ortognática. Claro que é uma cirurgia que tem, né, um caráter também estético, mas ela é realmente mais funcional. Quanto tempo dura a cirurgia? Mais uma pergunta do nosso WhatsApp. Então, essa cirurgia, há cerca de 10 anos, ela durava em torno de 6, 7, até 8 horas dentro do centro cirúrgico. Vale ressaltar que essa cirurgia tem que ser feita em ambiente hospitalar e com anestesia geral. Mas hoje, né, com a advinda da tecnologia, com os avanços tecnológicos, a gente consegue realizar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Olha, então avançou bastante, avançou. Né, doutor Bruno? E com isso a gente consegue reduzir o edema do paciente, né, parte de sangramento também. Agora estamos vendo aí, eu fico impressionada, gente, algumas imagens do antes e depois. Olha só,
Inclusive, essa menina, gente, impressionada. Ela hoje mora no Piauí, né? Tá morando lá foi fora um dos seus casos, assim, foi. né? De ajuda social que você viu, não foi essa moça? A Isadora foi uma paciente, né, que apresentava esse queixinho. Olha a diferença da Isadora. E realmente foi um caso de sucesso, né? Eu operei junto com o Dr. Mauriti, que é quem participa muito das cirurgias aí comigo, tanto na parte privada quanto na parte social também. Né? E a gente tem conseguido ajudar bastante. Maravilhoso, gente. Bruno. Olha, nós temos uma pergunta no nosso WhatsApp, que é a seguinte: como é que é, Tininha? Repete. Gostaria de tratar um problema na ATM, assim que fala. ATM. O filho dela tem 22 anos e sofre com dores, e se abrir muito a boca, o maxilar sai do lugar. Exatamente. Nesse caso, a gente tem que avaliar bem de pertinho, porque, como eu falei, pode ser diversas maneiras que pode ser ocasionado a ATM, pessoal, que isso fique muito claro, tá? A ATM todo mundo tem, porque muitos pacientes chegam pra gente, né? O que significa ATM? ATM é articulação temporomandibular. É porque é uma articulação que é formada pela mandíbula, tá? E pelo osso temporal, né? Esse ossinho aqui de cima. Então, muitos pacientes, quando chegam pra gente para poder se queixar, eles falam: doutor, eu tô com uma ATM. Na verdade, todos nós temos ATM, que é articulação. O nome dessa desordem que dá na ATM é DTM. Né? Embola um pouquinho, né? Entendi, porque ATM todos têm. Só tem. para ver se eu entendi. ATM todos nós temos. Perfeito. A desordem... Algumas pessoas só apresentam, que chama... DTM. DTM. Disfunção temporomandibular. Entendi. E que tem correção. Tem correção. A gente precisa de uma ressonância magnética, que é o exame padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico. Claro, a clínica do paciente conta muito. O que esse paciente está apresentando? Dor, estalos, né? Travamento, zumbido no ouvido, dor de cabeça, dor de ombro. Às vezes o paciente sente até dor na coluna e cefaleia e não sabe de onde que vem. Pois é, e tudo é Como você coisa falou, que eu falei, tudo é maquinário. interligado, né? Tudo é interligado. Às vezes a gente está com dor de cabeça constante, acha que qualquer doença é um dente. É verdade. Né? E a saúde bucal é muito importante, né? Aproveitando que eu estou com cirurgião dentista, muitas vezes a gente acha, vou deixar para lá, e a gente precisa ter muito cuidado. Agora estão perguntando o seguinte: bruxismo. Sim. Mordida cruzada, muita pergunta chegando pra gente. Mordida cruzada, bruxismo, né? Se esta cirurgia acerta a mordida cruzada. Então, a ortognática, ela resolve muito da mordida cruzada. Mas é importante falar isso para os nossos telespectadores, que para a gente realizar a cirurgia ortognática, também é necessário um prévio tratamento ortodôntico, sabe? Aquele tratamento com aparelho dentário. Então, para fazer cirurgia ortognática, primeiro o dentista especializado, né, em ortodontia, ele faz o alinhamento e o nivelamento das arcadas dentárias para preparar para a cirurgia ortognática. E o que ele não conseguir resolver com o aparelho, né, muitas das vezes a mordida cruzada não se consegue resolver somente com o aparelho, aí eles enviam para o cirurgião bucomaxilofacial para poder fazer essa correção cirúrgica. Porque depende também do tamanho, né, do problema que o Exatamente. paciente está. Muitas vezes só com o aparelho se resolve. Em determinados momentos é só uma cirurgia mesmo. Verdade. Estão perguntando, muita gente chegando agora, mandando perguntas, estão perguntando se serve para a apneia do sono. A gente já falou, exatamente. Inclusive eu operei um paciente mês passado, né, o Charles, e ele estava um pouco ansioso se ia dar certo a cirurgia, e já num dia de pós-operatório, a esposa dele já me mandou uma mensagem agradecendo. É verdade, doutor Bruno, que quem tem apneia do sono pode até ter um problema seríssimo cardíaco durante o sono? Perfeitamente, Tem pacientes que fazem até 300 apneias. Fala pra gente, explica direitinho para quem está nos assistindo, nos vendo agora, seja pela Band Rio ou pelo YouTube, o que é a apneia do sono? Então, pessoal, a apneia do sono é quando o paciente tem uma dificuldade na passagem de ar durante o sono, né? Por diversos motivos. Pode ser porque ele tem a papadinha aqui muito grande, pode ser que ele tenha o queixinho muito para dentro, pode ser que ele tenha a língua muito grande, né? Ou a região orofaríngea dele tem um espaço muito pequenininho para o ar passar. O peso facilita a questão da apneia? Exatamente. Porque eu já ouvi você falar falou também no que ponto... quando você está acima do peso, você pode fazer apneia. Sim. Então o paciente está dormindo, ele literalmente para de respirar e acorda no susto, né? Isso é a apneia. E o ronco também.
Então a cirurgia corrige. A cirurgia ortognática corrige. Depois do intervalo a gente continua aqui conversando com o cirurgião dentista Dr. Bruno Chagas. A gente vai responder aqui. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Muita pergunta, doutor Bruno. Inclusive ontem eu priorizei responder a vocês, tá? Hoje também a gente vai priorizando aqui, tentando responder ao máximo as perguntas. O intervalo é rapidinho. Ainda hoje a gente vai comentar sobre o caso daquele rapaz, gente, tão jovem, 27 aninhos apenas, que faleceu após realizar um peeling de fenol. A gente vai saber o que é peeling de fenol, o que é o procedimento, quem está apto a fazer o procedimento, que isso é tão importante, como você fazer procedimentos estéticos com segurança, que é o mais importante. A gente quer, lógico, ficar com a pele maravilhosa, um cabelo maravilhoso, um corpo maravilhoso, mas olha só, nada, mais nada vale a nossa saúde, vale a nossa segurança, enfim. A gente vai conversar hoje com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologista, o Dr. Heitor de Sá Gonçalves. A gente vai falar com ele sobre esses cuidados. Então não sai daí, o programa está só começando, eu te espero. Voltamos ao nosso Vem com a Gente, ao vivo, nosso programa. Você pode participar, pode enviar perguntas através do nosso WhatsApp, que está aí na telinha, o nosso QR Code. Inclusive, acrescentamos o número, caso você não consiga, né, com o QR Code apontando aí para a telinha. Olha só, temos o nosso número do WhatsApp, você pode se conectar aqui com a gente, fazer sua pergunta. É o seguinte, essa semana, infelizmente, aconteceu a morte de um empresário de apenas 27 anos, o Henrique Silva Chagas, e virou notícia, né? Deixa todos chocados. Ele morreu após realizar um procedimento estético conhecido como peeling de fenol. Aquele que volta e meia viraliza na internet e aparece, né, nas redes sociais, onde a pessoa praticamente ela troca a pele do rosto. Pois é. Daí o Henrique vaidoso, ele tinha algumas marquinhas de espinha, algumas espinhas, e ele quis fazer o procedimento e acabou, infelizmente, perdendo a vida. Quem vai conversar comigo agora sobre o assunto, tirar as nossas dúvidas, é o Dr. Heitor de Sá Gonçalves. Ele é dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Heitor, muito obrigada. Eu imagino a sua agenda, a correria. Muito obrigada por parar um tempinho aqui com a gente para tirar as dúvidas
Eu sempre falo, doutor Heitor, o quanto é importante antes de fazer qualquer procedimento, uma vez que nosso corpo é o nosso templo, é onde a gente mora, e é o único lugar que a gente mora de verdade, a gente precisa pesquisar sobre o profissional e entender. Infelizmente, esse rapaz perdeu a vida, a família está desesperada, fazendo um peeling de fenol. Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Gardênio. Boa tarde a todos, a audiência da Band. É um prazer estar aqui falando com vocês. Estamos às ordens, à disposição para tirar suas dúvidas. Doutor, o que é esse peeling de fenol? Por que esse procedimento está tão viralizado e tanta gente querendo fazer? Mas olha só, infelizmente, a fatalidade. Bom, o peeling, primeiro entender que o fenol é um ácido tóxico, corrosivo, na verdade, e o peeling de fenol, então, é uma esfoliação química profunda, quando você ocorre literalmente uma queimadura da pele que leva a uma desnaturação das proteínas da pele. Isso acarreta, portanto, a partir dessa desnaturação, uma renovação celular, com produção de colágeno. Isso, o efeito benéfico, então, é uma redução de rugas finas, rugas profundas, manchas e uma melhora geral na textura da pele através dessa renovação celular e da produção de colágeno. No entanto, é claro que esse peeling de fenol, se não bem conduzido, se não bem indicado, ele pode levar a problemas de efeitos adversos muito indesejáveis. Pois é, eu te perguntar também sobre os riscos, né? E por que aconteceu, na sua opinião, né? A gente está vendo o caso, Isso. segundo as informações pela mídia, né, que a gente apurou, essa esteticista fez um curso pela internet, doutor Heitor. Que absurdo! Então, Gardênio, o fenol, ele é uma substância que ele é tóxica, ele pode ser cardiotóxico, ele pode ser levado também à toxicidade renal no rim e no fígado. Essa é a primeira coisa que ele tem que saber. Segundo, que a nível local, ele provoca realmente uma queimadura que pode levar a ferimentos, a ulcerações, que podem levar, se não bem conduzidas, a infecções bacterianas secundárias, que podem se agravar e se levar até septicemia, uma condição bem mais grave. Agora... ponto de vista... Não, desculpa, Sim. doutor. Do ponto de vista sistêmico, ele pode levar à cardiotoxicidade, à arritmia cardíaca, falência cardíaca e ao óbito, de uma forma aguda que pode ser o que tenha ocorrido, mas não podemos afirmar, porque Sim. não soubemos na necrópsia do paciente. Pois é, segundo informações, né, ele faleceu, ele começou a ter um problema sério 5 minutos depois da aplicação, né? Muitas dores e veio a óbito, né? Agora, quem está apto a fazer esse procedimento, doutor Heitor? Bom, então é isso. O primeiro, Gardênia, quais são os cuidados? É importante que se avalie antes do peeling de fenol a função renal do paciente, a função hepática e uma avaliação cardíaca. Quem pode e deve fazer essa avaliação, claro que é o profissional médico. Agora, a implementação da técnica do peeling de fenol, a partir dessa avaliação, ela deve ser feita por um médico de preferência, ou dermatologista ou cirurgião plástico, que são os médicos que estão habilitados tecnicamente na sua formação a fazer o peeling de fenol, a monitorar o paciente no pré-peeling, durante e até após o peeling, conduzindo a alguma possível complicação, infecção que possa decorrer do procedimento. Ô, doutor Heitor, quando se deve fazer esse tipo de procedimento? Qual é a indicação? Porque esse rapaz tinha apenas 27 anos. Bom, a indicação, como eu falei, o peeling de fenol é uma excelente técnica química de abrasão, de esfoliação química para reduzir rugas finas, rugas profundas, bonito. Atenuar cicatrizes e até manchas. Então, esses são os casos em que tem a indicação do peeling de fenol. Você não pode estar indicando o peeling de fenol com uma pele razoavelmente que não tenha manchas ou não tenha muitas rugas profundas e ou superficiais. Essa é a indicação precisa e, volto a dizer, o mais importante é quais os critérios para avaliação da possibilidade daquele paciente se submeter ao peeling através do monitoramento cardíaco, renal e hepático. Olha, agora, doutor, eu acho importante
a gente falar para quem está em casa nos assistindo, né, onde estiver nos assistindo através aí da internet, como que a pessoa pode saber se um profissional que ela procurou, que vai fazer o procedimento, ele está realmente apto, ele está na Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque muitas vezes pessoas se passam por profissionais. A gente está vendo uma mulher que fez um curso pela internet e foi aplicar o peeling. Quais são os cuidados? Como que a pessoa pode pesquisar e ter a certeza que está colocando, né, nas mãos de um profissional realmente capacitado? Isso. No caso da dermatologia, a primeira coisa que você pode acessar é o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, www.spd.org.br, e lá você tem a relação de todos os dermatologistas associados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Outra forma é identificando através do Conselho Federal de Medicina, no site o RQE, que é o registro da especialidade do médico. Você tem isso através do site do Conselho Federal de Medicina. Doutor Heitor, gostaria de te agradecer pela participação. Se um dia puder vir aqui pessoalmente no nosso programa para a gente conversar, é tão importante, né? Que a gente esclareça para a sociedade quais são os cuidados. A gente está falando da beleza, da estética, mas da saúde também. Tão importante a gente ter essas informações. E muito obrigada, viu, pela participação aqui no Vem Com a Gente. Eu que quero agradecer e dizer que a nossa preocupação na nossa sociedade de dermatologia, antes de uma atitude corporativa, é muito mais prezar pela saúde e o bem-estar da população que submete a todos os procedimentos dermatológicos. É isso aí. Muito obrigada, doutor Heitor. Eu conversei com o doutor Heitor de Sá, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E fica aqui, né, os meus sentimentos, o meu abraço para a família desse rapaz tão jovem que faleceu, né? A dona Sônia, a mãe dele. Nós tivemos informações hoje que ela está desesperada e não é para menos, né? Nós temos, inclusive, temos aí, Tininha, um vídeo do ex-marido ou do marido? Do ex-marido dele, né? E falando sobre a situação. Vamos assistir. Henrique faleceu segunda-feira. É um ciclo que não se termina, interminável, uma dor, é um calvário que uma mãe está enfrentando, que todos nós estamos enfrentando, mas que a dor de uma mãe é muito maior. Eu peço aqui oração pela Edna, força, energia boa para ela. A mãe do Henrique está precisando. Ela dormiu 3 horas, 4 horas no máximo. Pouco se alimenta. E a gente sabe que o velório, que esse momento é um momento de consolar os vivos. Porque o Henrique já foi, o Henrique está em paz. E que a justiça seja feita pelo Henrique. Que todos possamos lutar pelo Henrique, por essa tragédia, esse ato de violência, esse ato de terror que aconteceu e que todos vocês têm acompanhado. Peço oração pela Edna. Oh, meu Deus do céu, meus sentimentos, querido, né? Muito triste a gente ver um rapaz tão jovem perder a vida. Agora, olha só, para a gente ver como nem sempre não, acho que eu sou muito preocupada com a internet, né? A gente tem que pesquisar tudo, não é, doutor Bruno, que aparece na internet? Olha só, como a tal esteticista se apresentava na internet e como de fato ela é. Olha só. Então, assim, totalmente manipulada a imagem dela. Será que uma pessoa dessa é digna de credibilidade? Então, assim, a gente precisa pesquisar. Mais uma vez, vale falar aqui que a gente não deve acreditar em tudo que aparece na internet, que viraliza nas redes sociais. Tem muito fake news, tem profissionais falsos na internet, tem profissionais que não estão aptos a fazer determinados procedimentos. Olha isso aí. Então, assim, eu não tive a intenção, mas assumi o risco quando faz um curso pela internet e vai fazer um procedimento tão invasivo. Esperamos que a justiça seja feita, que sirva de exemplo para outros tantos profissionais aí, né, profissionais
que estão buscando aí, né, caça-níqueis. Isso é caça-níquel, gente, que é dinheiro. Porque se realmente fosse um profissional e se preocupasse com o bem-estar e a saúde das pessoas, não faria uma coisa dessa, gente. E ainda falou o seguinte ontem, o que causou, assim, uma indignação. Acabei com a minha vida. Como assim acabei com a minha vida? Você acabou com a vida de um jovem, de um filho, de um esposo, né? Olha só que rapaz bonito, né? Que pagou para fazer um procedimento para se sentir melhor. E olha só, que lindo, gente. Você acabou com a vida deste rapaz. Então, assim, é muito triste que a justiça seja feita, a gente vai continuar acompanhando o caso. A gente sabe que ele não pode voltar mais. Henrique, não é isso? Que o Henrique não pode voltar mais, a vida é única, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas fica aqui o nosso alerta para que você olhe, para que você pesquise outra coisa, tá? Um procedimento que custa caríssimo, doutor Bruno, ela estava colocando lá por um preço assim, que um procedimento é muito caro, acho que a gente não pode, nem em alguns lugares mais em conta, enfim, mas parece que custa entre, sei lá, 20 mil reais, 20 e poucos mil reais, óbvio que vai ter lugares que mais baratos, ela estava vendendo a 4.500. Tem que desconfiar, gente, disso, você precisa entender, não é assim, então às vezes o barato, às vezes não, tá? Quase sempre o barato sai caro. E a gente precisa ter cuidado. Não é isso, doutor Bruno? Falou tudo, perfeitamente. É muito triste uma situação dessas. Tem que buscar profissionais de confiança, né, de preferência olhar nos sites dos conselhos regionais para ver se aquele profissional é habilitado, buscar referência de pessoas próximas, pessoas de confiança e não somente se basear pelas redes sociais. Isso em todas as áreas, né? Você como cirurgião dentista sabe que infelizmente em todas as áreas, todas as profissões, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender quem é o profissional. Perfeito. Não é isso? Deixa eu dar um recado, doutor Bruno, e daqui a pouco a gente vai continuar conversando. Tem muitas perguntas para responder, viu? É o seguinte, hoje em dia a gente sabe que não dá para viver sem celular, não é mesmo? O smartphone acabou virando uma ferramenta de trabalho, dentre diversas outras facilidades que traz, né, para o nosso dia a dia. Então, o que você diria se ganhasse um iPhone 15 Pro Max por apenas 5 centavos? Gente, mas como assim? 5 centavos eu posso ganhar um iPhone 15? Ficou espantado, né? Pois é, o Capmania é assim, diversos sorteios de tirar o fôlego. Como eu posso fazer, Gardênia? É só você acessar o site www.capmania.com.br ou, se você preferir, só apontar a câmera do seu celular aí, ó, para o nosso QR Code que está na telinha. Você encontra os títulos limitados e todas as informações para participar do sorteio. É só com o Capmania que você encontra um produto 100% autorizado e legalizado para você conquistar o tão desejado iPhone 15 Pro Max. E o melhor, viu? Por apenas 5 centavos. Então nem pense em deixar essa oportunidade passar. Garanta seu título já, viu? Capmania, sua mania de ganhar. A gente vai para um rápido intervalo. Aguarda, é rapidinho que o doutor Bruno Chagas vai responder as perguntas, tá? E daqui a pouco.
voltamos. Eu estou aqui com o Dr. Bruno Chagas falando sobre a cirurgia ortognática e a lipoaspiração também daquela papadinha. A gente vai fazer algumas perguntas, tá? Agora, doutor Bruno, você pode participar. Agora a gente vai responder um montão de perguntas. Doutor Bruno, eu estou com uma foto aí do antes e depois. Comenta do Janderson. Comenta este caso pra gente. Conta como foi essa história. Olha, o Janderson é um paciente muito especial, né? Ele é da Costa Verde, do Rio de Janeiro, e me procurou para poder a gente fazer essa modificação da face dele. Porque além dele ter essa queixa estética, né, do queixo bem para frente, o Janderson respirava mal, não respirava pelo nariz, só respirava pela boca, né, e sentia dores na região da articulação. Então a gente programou uma cirurgia ortognática para ele. Olha a diferença, Olha gente. isso. Inclusive, esse antes e depois aí causou um alvoroço na internet, que todo mundo duvidava que era a mesma pessoa. Olha, agora eu quero saber o que é que o Janderson achou. Deixa eu chamá-lo. Ele está numa live aí com a gente. Oi. Oi, boa Quanto é tarde. que... Não tô te vendo. Abre aqui, abre aqui. Ah, gente, que rapaz bonitão. Obrigado, hein? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Janderson, o que é que essa cirurgia mudou na sua vida? Mudou bastante coisa, a parte da estética, né? A parte da respiração, a mastigação, entendeu? Mudou muito, muita coisa, Olha. bastante. O que é que os seus amigos comentaram muito? Você tem namorada, muito. Janderson? Tem Tem sim. namorada? Ela gostou bastante. Ela gostou. Ele tá envergonhado, tá vermelhinho. Ok. Tá vermelhinho? Mudou muito bastante. Eita, travou. Já Voltamos caiu. aqui. Não, voltou? Voltamos aqui. Sim. Voltou. Como eu estava comentando com o Bruno no começo, foi bem legal, né? Teve pessoas que não me reconheceram na rua. Pois é, ele estava falando, inclusive, que duvidaram do seu caso na internet, falando Sim. que você não era a mesma pessoa do antes. Pedi até para ele fazer um vídeo para mim, para poder comprovar. Mas olha, Você curtiu bastante. ficou maravilhoso, hein? Obrigado, hein? Obrigado. Olha, parabéns por você ter tido coragem de fazer, né? Parabéns, tá namorada, agora tá com um gatão, mais gatão ainda, né? Sempre foi, mas Obrigado. agora tá mais gato ainda. Viu? Manda um beijo pra sua namorada, pra sua mamãe, pra todos que estão Tá aí bom. ligadinhos no nosso Vem com a gente. Você tá falando de Muito onde? obrigado aí. Mangaratiba. Mangaratiba, gente. Um beijão pra todo mundo aí de Mangaratiba, viu? Olha que legal, gente. Ele tá tímido, ele tá um pouquinho tímido. Tá tímido, um pouquinho. Um beijo, meu amor. Muito obrigada, viu, pela Tchau, participação. obrigado. Obrigado. Obrigado, Janderson. Ô, Bruno, ele fez a cirurgia, doutor Bruno, mas ele ainda está usando um aparelhinho Isso. que pode ser usado antes, ou ele já usava antes ou colocou depois? Esse aparelho ortodôntico, né, é importante a gente salientar isso, que é necessário usar antes da cirurgia para poder fazer um preparo da arcada dentária, né? E também muitos pacientes passam um tempinho depois ainda da cirurgia ortognática, para poder não haver uma discrepância, né? A gente diz que o paciente não perder a cirurgia, porque depois da cirurgia o paciente fica 3 semaninhas com elástico. Sim. Fica literalmente bloqueado, só se alimentando de uma dietinha mais líquida. Né? Então esse aparelho serve até para a gente poder colocar esses elásticos para manter o bloqueio e para os dentes não se movimentarem também no pós-operatório. Então tem pacientes que ficam 3 meses depois da cirurgia com o aparelho, tem pacientes que ficam até 1 ano ou mais, depende de cada caso. Lembrando que todos os casos de cirurgia ortognática são casos realmente bem complexos. Né? Tininha, me passa uma pergunta aí do povo de casa, Tininha. Tem muita? A Tininha tá confusa, gente, tem muita. Eu preciso, então, me passa aí as perguntas, Tininha. Então, estão perguntando da papada. Muita gente querendo isso aí fazer é. papada, gente. Olha só aí, um antes e depois.
Doutor Bruno do céu, por que tem muita gente que tem essa tendência a ficar com a papada tão grande? Papada, ó, estão perguntando inclusive no nosso WhatsApp se papada é flacidez e não é gordura? Pode ser. É flacidez? Também. Tem papada que a gente tem no paciente. Olha eu, gente, aqui me analisando. Você não tem não, tá ótimo. Tem paciente que apresenta realmente, né, um nível grande de gordura nessa região que pesa, a região do pescoço. E tem outros pacientes que apresentam uma abertura. Genético? Pode ser genético, pode ser aumento de peso, né? Tem diversas explicações. E tem pacientes que têm problema na musculatura. A gente chama o músculo platisma. Esse músculozinho que fica aqui, ó, debaixo da mandíbula. Gente, o antes e depois, eu estou impressionada. A papada, estão perguntando também pelo nosso WhatsApp o seguinte, se a papada está relacionada ao formato do rosto. Também. Também? Muitos pacientes que apresentam o queixinho para trás, né? Tem muitos pacientes desses que não querem fazer cirurgia ortognática. Então a gente acaba compensando de alguma forma. Ou fazendo a cirurgia da papada, tá? Ou também colocando uma prótese, né, no queixinho. E com isso aumenta o queixinho e estica essa pelezinha. Gente do céu, antes e depois. Uau! Essa é a Gabi, ficou nota 1000, né? Um detalhe, não é, doutor Bruno? Exatamente. Como muda a pessoa, gente. Que fantástico! Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Depois do intervalo a gente vai continuar aqui falando da papadinha. Muita gente querendo saber da papada, gente. É depois do intervalo. Chega mais, bora subir o morrão? Se liga no Papo de Cria e sobe na garupa do Bom Dia Favela para conhecer histórias incríveis por trás dos becos e vielas. De segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Já é? Então vem que eu te espero. São João é arraiar até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Voltamos, gente. A Tininha tá desesperada. Seguinte, doutor, antes da gente voltar para a papada, a gente vai responder. Temos uma pergunta no WhatsApp que diz o seguinte: como identificar quando a criança já tem uma predisposição, né, para ficar com o queixinho proeminente? Perfeito. Então, os pais podem identificar da seguinte forma, tá? Primeiramente, levar o cirurgião dentista, né, de rotina. Cada 6 meses, levar no cirurgião dentista para fazer avaliação odontológica, fazer limpeza, né? Vale ressaltar isso. E, se não for possível fazer, né, essa avaliação de rotina, observar, porque o ideal, Gardênia, é que os dentes de cima, eles fiquem à frente do dente de baixo, encaixando certinho. Se tiver um espaço, né, da arcada de cima com a arcada de baixo, isso já pode ser um indicativo que o paciente vai ter uma discrepância. Ou ao contrário, né? Se tiver a parte de baixo bem mais à frente dos dentinhos de cima. Aí já pode procurar Olha este antes, meu Deus do céu. Doutor Bruno, também estão perguntando o seguinte: quando identificar quando a papada é genética ou é gordura?
Olha, para isso serve o exame de ultrassom. Né? A gente utiliza esse exame de imagem para poder nos auxiliar e identificar se realmente é gordura. Porque se não for gordura, se for, por exemplo, a parte muscular, não adianta fazer lipoaspiração da genética, da papada. Agora, falando em lipoaspiração, é bom a gente salientar, tá, gente? A gente colocar aqui para o Dr. Bruno falar, é perigoso. Você fazer lipoaspiração, principalmente nesta região, com um profissional que não esteja habilitado, que não tem experiência, que não esteja capacitado, não é, doutor Bruno? Muito bem lembrado. É ideal ser solicitado aí, né, pelo profissional um pré-operatório, né, de exame de sangue, eletrocardiograma. E se forem pacientes acima de 36 anos, o ideal também é pedir até um E não faz em consultório? Dá para fazer. Dá para fazer se o paciente, em consultório? Se o paciente tiver clinicamente estável, se tiver todo o suporte no consultório e o profissional estiver habilitado para atender uma intercorrência, né, dá para fazer com anestesia local. Mas o ideal é sempre estar fazendo isso em ambiente seguro. Estão perguntando também pelo WhatsApp se a papada pode afetar pessoas magras. Com certeza, pode afetar. Principalmente os pacientes que a gente chama de classe 2. Só, se você me permitir, eu vou dar uma explicação. Claro. O que é classe 1, classe 2 e classe 3 no perfil das pessoas? Classe 1 é aquele paciente que tem a mordida certinha. Né? Classe 2 é aquele paciente que tem um queixinho pequenininho. Então, normalmente, a mandíbula dele é retraída. Você lembra do Noel Rosa, saudoso? Então, ele era classe 2, a mandíbula um pouquinho mais para trás. E o paciente classe 3 é aquele paciente que tem um queixinho mais para frente. Né? Normalmente, o paciente classe 2, que é esse que tem um queixinho pequenininho, ele apresenta mais papada do que os outros. Mais E se ele for magro também. É da mesma forma? Da mesma forma. Se for classe 2, a mandíbulazinha para trás, ele sempre vai apresentar aquela papadinha. Ou seja, não tem muito queixinho, não é muito isso? Queixinho, exatamente. E aí a falta do queixinho, como é mais para trás, a papadinha vai ficar mais saliente, não é isso? E tem pessoas que às vezes engordam muito, né, e fazem aquele efeito sanfona, né? Então elas apresentam também essa papada aqui, que pode ser de origem da gordura ou, como eu falei anteriormente, da parte muscular, que aí já não é a lipoaspiração para tratar. Aí existe um procedimento chamado platismoplastia, que é onde a gente faz uma cirurgia no músculo e não na remoção da gordura apenas. Doutor Bruno, nós temos uma pergunta no nosso WhatsApp que é o seguinte. A minha filha tem 20 anos, sente muita dor nos ombros desde que entrou na adolescência, na face, e tem um problema de dor no ouvido. Será que isso não pode ser alguma disfunção nessa região, na mandíbula, alguma coisa? Ela disse que nunca pensou nisso, mas como você está explicando, aí ela está assistindo ao programa, está perguntando, já fez ultra de ombro, radiografia de ombro, né? Eu tô aqui, radiografia de ombro, mas nunca dá em nada, nunca dá nada. Tem muitos pacientes que apresentam, voltando à DTM, né, que é a disfunção dessa articulação, muitos pacientes apresentam dor de coluna, dor nos ombros, dor aqui nessa região do osso externo, né, dor aqui embaixo da mandíbula, zumbido, tonteira, cefaleia constante. E vai em neurologista, vai em neurocirurgião, vai em otorrino, vai em diversos profissionais, mas não conseguem fazer um diagnóstico de DTM. Né? E o diagnóstico é fundamental para o tratamento. Né? E pode ser feito de diversas formas, tanto cirúrgico quanto ambulatorial. E a maioria das DTMs, Gardênia, vale ressaltar que pode ocasionar problemas musculares. Então, por isso que as pessoas sentem muitas dores. Por exemplo, nós temos um músculo, que o nome dele é muito bonitinho, esternocleidomastoideo. Ele vem daqui, se insere aqui pertinho do ombro e vem para cá, para trás da orelha. Por isso as pessoas que têm DTM, muitas das vezes sentem dores nessas regiões, né? Perto do ouvido, no ombro, aqui no externo. Olha, doutor Bruno, eu quero agradecer a sua participação. Tem muitas perguntas ainda. É o seguinte, a gente vai disponibilizar aqui, olha, o Instagram do Dr. Bruno, para você tirar dúvidas, para você entrar em contato. Estão perguntando, o Dr. Bruno atende, também vai estar as informações no Instagram. Um beijo bem grande, amanhã eu volto nesse mesmo horário. Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Muito obrigada, Dr. Bruno. E João, obrigado pela oportunidade. Sejam muito bem.